Paz pela paz. Nessa ilustração, duas almas definem duas posições bastante diferentes. Isso reflete o momento que estamos vivendo no Brasil. As políticas que estão sendo apresentadas como solução para a segurança pública no Brasil, por um dos candidatos à presidência da República do nosso país, em que ele anuncia a possibilidade de armar a população e fortalecer a polícia com o direito de matar os bandidos, evocando inclusive o slogan superado pelas políticas de direitos humanos no mundo inteiro, que bandido bom é bandido morto, não traz a solução para o problema. Eminentes pesquisadores em várias partes do mundo já tiveram a conclusão muito científica de quanto menos armas, menos mortes. A política armamentista interessa, sobretudo e unicamente, a indústria das armas, que tem interesse em faturar, mesmo que isso tenha o custo das mortes de milhares de pessoas. As armas não protegem ninguém em suas casas, porque você, quando é assaltado e tem uma arma em casa, você é tomado pelo fator surpresa. O bandido não manda um WhatsApp avisando a hora que ele vai proceder ao assalto. Qualquer menção que você faça em direção a apanhar uma arma em sua casa, quando o bandido chega armado, ele atira e lhe mata primeiro. E aí tem uma consequência mais grave. O bandido se arma com mais uma arma para cometer outros crimes. As pesquisas indicam, em várias partes do mundo, inclusive no FBI, que é uma polícia de inteligência, de que para cada 31 assaltos que é cometido por bandidos armados em casa de quem tem arma, somente um tem sucesso quando reage. 30 dão errados. O único lugar onde assalto dá certo com o dono da casa reagindo ao bandido armado é no cinema, porque já está tudo combinado antes com o diretor do filme. Na prática, a realidade é outra. A arma é um excelente instrumento de ataque, mas ela é um péssimo instrumento de defesa. A arma em casa não protege ninguém. As estatísticas e as pesquisas demonstram que elas, inclusive, potencializam o crime. A arma em casa migra para a bandidagem. Pesquisas feitas em São Paulo, com o Ministério da Justiça, na década aí do Estatuto do Desarmamento, demonstrou que de 92 mil armas que foram apreendidas da mão dos bandidos, depois de apuradas entrevistas, se revelou que 74 mil armas dessas 92 foram roubadas nas casas das pessoas. A arma em casa, inclusive, produz acidentes domésticos, uma média de quase 1.000 por ano no Brasil. Mais de 600 acidentes desses, em um período de 10 anos, por ano atingiram cerca de 500 a 600 crianças. A arma, ela é potencializadora da violência. O Brasil também tem um outro mito, que foi esquecido e deixado de lado, porque as pessoas pensam que quem mata no Brasil é bandido. Mais de 60% dos homicídios desse país são cometidos por pessoas que não têm antecedentes criminais e nunca mataram antes. Isso significa dizer que o Brasil comete o crime porque tem a arma em sua proximidade, na mão das pessoas. O Brasil está armado e o brasileiro não sabe. O Brasil circulam hoje cerca de 16 milhões de armas. 2 milhões dessas armas estão na mão de todas as polícias e no controle também das empresas de segurança privada. 14 milhões dessas armas estão na casa dos brasileiros, que pela cultura da violência acreditou que ia ter sua arma em casa para proteger a família e não protege. São essas armas que matam. No Brasil, a arma transforma o banal no fatal. Discussões de rua, de bar, de trânsito, alcoolismo no final de semana, briga de marido e mulher, ou, às vezes, desavenças e conflitos pequenos que poderiam terminar num curativo, numa UPA ou num posto de saúde, termina no velório, porque a arma está próxima, a arma está em casa, a arma está no carro. Então, a arma, ela é uma ferramenta que foi feita para matar.
quem tem que usar armas é a polícia, não é a sociedade civil. Nós não vamos resolver o problema do crime no Brasil, nem a segurança pública armando a população. Isso é uma política errada. Para resolver a segurança pública do Brasil, nós temos que proceder ao desarmamento da população. Os países que estão desarmados, o homicídio é quase zero. O Brasil é o país que mais mata no mundo. Nós matamos mais que a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Matamos mais que a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Matamos mais que os Estados Unidos, que é um país bastante armado, mas tem um controle nas suas leis e no rigor da arma, mas mesmo assim eles matam muito. No Brasil, que já mata com a arma que não é legal, na hora que se distribuir mais armas, nós teremos muito mais crimes. Essa não é a política. A política é a política do desarmamento. São mais de uma dezena de países no mundo que já estão desarmados. E o homicídio lá caiu bastante. A Organização Mundial de Saúde e a ONU estabelecem um número de 6 mortos por homicídio para cidades violentas com arma de fogo. Se esse número passar de 10, está na fase de considerar o caso como epidemiológico. O Brasil mata cerca de 28 a 30 ou 32 homicídios por 100 mil habitantes. Na região Nordeste, por exemplo, esse homicídio em algumas cidades salta para 68 e até 70 pessoas por 100 mil habitantes. Nós temos uma guerra civil não declarada no Brasil, com o problema das armas. Como vamos piorar isso? Colocando mais arma na mão da população? Isso não faz o menor sentido. A política tem que ser outra. Nós temos que ter uma política, claro, que ser rígida. Mas que tem que tirar a arma da mão do bandido, porque só tirou a arma da mão do homem de bem. Não tirou. A campanha do desarmamento tirou 700 mil armas. Para 14 milhões, tem um saldo de 13 milhões e 300 na mão das pessoas. A arma do bandido tem que ser tomada pela polícia mesmo. Mas se as armas em casa continuam migrando para fortalecer o crime, os bandidos vão continuar cada vez mais armados. A outra coisa importante é entender que temos que ter uma política de cultura de paz. A política de cultura de paz, ela vai na cultura da prevenção da violência, em políticas públicas que venham prevenir a violência. Quando a gente fala em paz, todo mundo confunde paz com combate à violência. O combate à violência não resolve a violência, simplesmente pelo combate. Ele atenua. Nós temos que ter políticas que resolvam a violência mexendo no mundo da causa, não no mundo do efeito. Todo combate à violência, regra geral, ele é tardio. Quando ele alcança a violência já está instalada. O combate à violência apanha a violência na porta de saída, não na porta de entrada. Existe uma fábrica de delinquentes aberta no organismo social. Nós não fechamos essas fábricas com políticas de educação adequada e depois queremos atuar no mundo do efeito. Não vai resolver. As políticas preventivas de violência ou políticas preventivas de segurança pública têm que evocar a cultura de paz e, sobretudo, o desarmamento. Não é o combate que vai resolver. Muitas vezes, isso parece ser verdade. As pessoas acreditam naquela solução aparente, mas quando vai se estudar o fenômeno da violência, descobre-se que isso é uma visão superficial, inadequada e ineficiente. Esse pensamento trazido pelos Espíritos por Allan Kardec, publicado no livro Céu e Inferno, uma ideia que tem mais de 160 anos, com uma concepção que naquela época estava na frente do tempo, só poderia mesmo ter vindo do além. Que responsabilidade assumem os que recusam instruções às classes pobres da sociedade? Acreditam que com polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro! O livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 6, item 2, o espírito comunicante era Jacques Luthor, publicado por Allan Kardec. É realmente um grande erro se nós negarmos as políticas corretas.
Defender maioridade penal para jovens de 16 anos irem preso. Amigos, com o tipo de presídio que nós temos no Brasil, que são escolas potencializadoras do crime, esses jovens serão degradados. Os presídios eram para ser oficina de trabalho, hospital, escola, para regenerar os presos. Eles são armazém de desumanidades. As políticas estão erradas. A desumanização dos presídios também potencializa a violência dentro do próprio presídio. Nos presídios se negocia sol, se negocia comida, se negocia o mínimo de bem-estar. E hoje, os presídios são categorizados como escolas do crime. Precisamos ter políticas de humanização. Isso é pensar em cultura de paz. E fechar as fábricas de delinquência para que os presídios não estejam tão lotados. Quase 70% dos presos são reincidentes. Isso demonstra que essa política de prender depressa, pegar o bandido e prender depressa, não é tão eficiente assim. Nós somos hoje no Brasil já a 5ª população carcerária do mundo. Um volume espetacular de gente presos. Não é prender que vai resolver violência. A violência só será neutralizada se nós secarmos as fontes geradoras de violência, se nós alcançarmos a violência na sua nascente. E para isso é preciso de políticas de cultura de paz. Diante desse argumento de que as armas iam resolver o problema, e tem muita gente acreditando, os cristãos fazendo sinal de arma, o slogan da campanha do presidente, do candidato a presidente da República, é uma mão em forma de arma. Tem funcionários vestidos com roupas, fazendo fotos em forma de arma. Todo mundo defendendo a arma, como se isso fosse uma ideia que trouxesse a solução definitiva. Isso é superado. As políticas inteligentes, onde os homicídios caíram, todas negaram as armas. Mas isso foi uma mentira, implantada através do eufemismo das indústrias de armas. Porque o que as indústrias de armas querem é uma arma na mão de cada brasileiro, uma arma na mão de cada ser humano, porque é assim que elas faturam. Essas mentiras, como outras ideias eufemistas, foram implantadas pelo candidato a presidente da República e denunciado pelo jornal A Folha de São Paulo, quando foi descoberta a farsa dos fake news. 46 robôs, jogando milhões de fake news na mentalidade da população brasileira desavisada, desencantada com as estruturas políticas e conduzidas pelo ódio que foi implantado de maneira propositada, acentuada de maneira propositada, contra um dos partidos, como se esse partido fosse o pior de todos. Há um slogan que diz que partido já é partido, não é inteiro. Todo partido separa numa grega. E o partido para o qual foi vitimizado com essa onda de ódio, que foi incorporada por uma boa parte da população brasileira, não é o partido mais corrupto do Brasil, segundo a escala da matemática do Rubo, publicada pelo site da própria Polícia Federal. Não é o partido que tem mais criminosos indiciados dentro da Lava Jato. E não é o partido que mais roubou. Há outros partidos da direita que roubaram muito mais do que o Partido dos Trabalhadores. Não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, não pertenço ao PT e nem faço marketing para o PT. Mas nessa hora no Brasil, é importante nós entendermos que o nosso voto, a nossa decisão nessa eleição, não é mais uma questão de partido. É uma questão de defender a vida, a dignidade, as conquistas dos direitos mínimos que foram conquistados na sociedade democrática, no Brasil, cuja democracia ainda é muito jovem. Não devemos pagar para ver acontecer o pior. Nem devemos correr risco de perder o pouco que já conquistamos. Essa é uma hora de que nós temos que ter lucidez e bom senso. E se denunciou que tinha mais de 50 empresas patrocinando os fake news para fazer uma eleição conduzida e manipulada, isso constitui um crime. Não condiz com a verdade. Grande parte dos brasileiros acreditaram no fake news do kit gay e da sexualização das crianças de 6 anos que escolheu o seu próprio sexo. Esse kit gay nunca existiu. Houve quem acusasse a presidente Dilma de ter aprovado uma lei
A revista Veja publicou, em uma das suas edições da época, a presidente Dilma vetou o que se chamava de kit gay, que na verdade era uma cartilha contra a homofobia. Esse nome kit gay foi um nome inventado pelos fake news, baseado em opiniões de alguns deputados da extrema-direita religiosa que fazia lugar na Câmara dos Deputados do Brasil. Muitos fake news de que o comunismo ia ser implantado no Brasil, de que o Brasil viraria uma Venezuela, de que o PT ia transformar o Brasil em um caos, ia fechar todas as igrejas. O PT tem 13 anos de poder, o Brasil não virou Venezuela, o kit gay nunca existiu, sexualização de crianças nunca passou em escola alguma. O Brasil não fechou nenhuma igreja, vai fechar agora, todo ano, no ano que vem vai ser tudo mudado, porque o que não foi feito. O PT nunca vai implantar comunismo no Brasil, porque o PT não é comunista. O Partido Comunista do Brasil chama-se PCdoB, foi fundado em 1966. O PT tem ideias que se assemelham ao socialismo, mas não é o comunismo. O PT é um partido de esquerda que defende a social-democracia, que é o regime político de muitos países da Europa, que estão inclusive na escala dos países mais desenvolvidos. O PT nasceu da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Não tem nada a ver com comunismo, esse comunismo que se evoca para dizer que o PT se inspira. E também acreditar que o comunismo é ameaça da humanidade também não condiz com a verdade. Não faz sentido. Hoje já se pensa em outros regimes mais humanitários. Aquele comunismo que matou, que exacerbou o ódio e que construiu muita desgraça e miséria e sofrimento, foram dos regimes totalitaristas, das ditaduras de esquerda. Não é hoje o que se pensa no mundo mais. E nem pode se atribuir essa culpa de Karl Marx. Porque se dizer que as ideias de Marx fez esse comunismo perverso e criminoso que se manifestou pelas ditaduras de esquerda que mataram muita gente, fosse ideia de Marx, seria a mesma coisa de dizermos que Jesus Cristo seria também responsável por 200 anos das guerras santas, das cruzadas, e 500 anos da Santa Inquisição. E isso não tem nada a ver com Jesus. Isso foi culpa daqueles que se disseram seus representantes. Mas essa ideia de produzir mentira para enganar a população não é uma coisa nova. O candidato Jair Bolsonaro se inspira em Hitler. Os brasileiros não se deram conta que o slogan da sua campanha, Brasil acima de todos, e muitos religiosos repetem isso é um slogan segregacionista, exclusivista, barrista, nacionalista, que não deveria combinar com as sociedades em rede que estamos vivendo hoje no mundo. Hitler foi dono do slogan Alemanha acima de tudo. E o Bolsonaro adotou. O bisavô de Bolsonaro serviu nas tropas de Hitler. Perdeu um braço no exército nazista. Bolsonaro, em entrevista que está nas redes sociais, declara simpático a Hitler. E um jornalista ainda pergunta a ele, diante de tudo que aconteceu, com o campo de concentração, com o Holocausto, ele se alistaria no exército de Hitler? Ele responde que sim, que naquela época tinha um contexto, tinha uma maneira de fazer. E o Hitler utilizou as propagandas mentirosas para implantar a sua política. Hitler tinha um discurso de discriminar as minorias semelhante ao de Bolsonaro. A semelhança não é mera coincidência, somente para aqueles que não querem ver. Olha o que diz esse slide, onde tem uma fala de Joseph Goebbels. Temos que fazer o povo crer que a fome, a sede, a escassez, as enfermidades são culpa de nossos opositores e fazer que nossos simpatizantes repitam isso todo o tempo. Ele era o ministro da propaganda do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era um partido de direita, embora fosse dos trabalhadores, embora o Brasil tenha um Partido dos Trabalhadores que é de esquerda. Vejam, amigos, os fake news disseram que o Brasil estava a bancarrotas por culpa do PT. O partido que mais governou para o pobre. Cometeu erros enormes. Houve erro do PT? Houve muitos erros, mas todos os partidos erraram. Mas se botavam na balança, na medida correta, o PT acertou mais do que o que errou. O PT fez as políticas que nenhum outro partido fez.
na direção das classes menos favorecidas, daqueles que mais precisavam de serem socorridos e atendidos nas suas necessidades fundamentais. A polícia acata a queixa denunciada pela jornalista da Folha de São Paulo, e o Bolsonaro, no último discurso na Avenida Paulista, ameaça fechar a Folha de São Paulo, agride os opositores, fomenta a vingança e o ódio, ao ponto de que muitos outros personagens da política brasileira, como é o caso do ex-governador de São Paulo e presidente do PSDB, declarar de público nas redes sociais, o senhor Aníbal, que ele iria ter que votar no Haddad, porque aquele discurso de Bolsonaro era uma ameaça às leis brasileiras, às instituições do país e a tudo que nós tínhamos de verdade. Não poderia estar no lugar de coisas tão suspeitas e translocadas, ameaçando a nossa dignidade brasileira. Albert Einstein dizia uma frase bastante singular: a humanidade não se sente ameaçada somente por quem faz a maldade. A humanidade também se sente ameaçada por todos aqueles que permitem que a maldade se faça. Quando nós tomamos a nossa decisão de dar o nosso voto, que é uma procuração, a um candidato que defende a pena de morte, que defende a dizimação das minorias, que declara publicamente nos vídeos que é a favor do extermínio, que desagrega a sociedade com um discurso de desvalorização da mulher, que defende que a mulher grávida tem que ganhar menos porque engravida, que defende que não vai ter 1 milímetro de terra demarcada para os índios. Nós ficamos a nos perguntar, para onde vão os índios quando as mineradoras internacionais se apossarem das terras brasileiras para buscar nossas riquezas? Por trás desse discurso escuso, tem interesses econômicos internacionais da ganância e do poder. Um candidato que, além de se inspirar em Hitler, tem como livro de cabeceira dele o livro de autoria do maior torturador do Brasil, Carlos Alberto Brilhantes Ustra, que matou 60 pessoas e torturou mais de 500, sem piedade, durante os regimes da ditadura militar brasileira. Um candidato que não tem nenhum pudor de declarar tudo isso. Ele se define pelo seu discurso de ódio, de retrocesso, antidemocrático, segregacionista, racista, porque ele também deprecia a comunidade negra, os gays. É um candidato que revela-se homofóbico. Enfim, nós sabemos de todos esses discursos e ainda defende o uso da arma. E nós vamos escolher esse candidato sem avaliar nossa posição de espíritas, de cristãos, de religiosos, de espiritualistas. O nosso voto tem que ter coerência com a nossa forma de viver, pensar e crer. Como defender a tortura se nós seguimos o Mestre Jesus, que foi o homem mais torturado da história? Como defender o torturador se Jesus foi torturado? Isso é incoerência. É a negação do que acreditamos. Como defender as armas se Jesus mandou amar o inimigo e mandou Pedro embainhar a própria espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. A espada era o ferro da época, a pistola, o revólver, a escopeta e o fuzil é o ferro de hoje. Precisamos de paz no nosso país. Precisamos de alguém que não tenha esse discurso retrógrado, agressivo e desagregador. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta de número 932. Por que nesse mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? A resposta dos espíritos: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. O mal não é da maioria, mas ele tem um poder de agregar também. Se olharmos, por exemplo, os resultados dessas eleições no primeiro turno,
46% dos votos válidos votaram num discurso que evoca o mal. E 30 milhões de brasileiros votaram no discurso que evoca a democracia, a ordem social, os respeitos às instituições e também a paz social. Um discurso que chama para a educação e para o convívio pacífico entre as instituições. Se avaliarmos com critério, 39 milhões de brasileiros deixaram de votar. São os omissos, os indiferentes, os tímidos, como Allan Kardec define na questão do Livro dos Espíritos, apresentada pelos Espíritos. Se os homens de bem se juntarem, nós seremos maioria. Se sairmos da indiferença e da omissão, nós seremos maioria. E se tivermos a ousadia de conspirar pela paz, pelo bem, pela ordem social, e se formos atrevidos para o bem, se tivermos a capacidade de ousar para o bem, como a turma do mal tem a coragem de ousar para o mal, nós mudaremos esse mundo. E mudaremos os resultados dessas eleições, não deixando que o Brasil fique refém do ódio, do medo e de uma crise muito grave na sua estrutura democrática. Outra pergunta que Allan Kardec faz, que compromete muito as pessoas de bem, a 642 do Livro dos Espíritos. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus ou assegurar uma situação futura? A resposta dos bons espíritos, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Isso é muito forte na nossa consciência de espíritas e religiosos. Porque tem muita gente que diz, eu não vou votar não, porque eu não quero me envolver com isso. Está deixando de fazer o bem e está se comprometendo. Porque ao não votar, você está deixando que o mal tome o lugar do que é bom para o nosso país, do que é melhor para o nosso país. É na omissão dos bons que os maus prosperam. Eu acredito, tenho convicção absoluta, que a maioria dos brasileiros não acredita na violência. Muitos que se deixaram cegar pelo ódio, que obnubilou sua razão, estão agora, nesses momentos finais, repensando. E muitos que não se deixaram entrar nessa onda de fascinação coletiva, de que a violência vai resolver a violência. Pensar nisso é a mesma coisa de você pegar um incêndio e querer apagar com a gasolina. Só se resolve violência com não violência, como dizia Mahatma Gandhi. Precisamos, nesses momentos, pensar na não violência ativa, do ahimsa, essa palavra do sânscrito, que significa uma coisa poderosa, que é a força da paz. Precisamos nos juntar, sair do silêncio e tomar uma posição com as nossas famílias, com os nossos amigos, aqueles que estão indecisos, para termos a coragem de estarmos defendendo o nosso país do mal da morte, da opressão, da subordinação, do fascismo. É uma hora grave que nós temos que estar alertas para não assumirmos compromissos coletivos, com karmas, na coletividade humana, produzindo o que for pior para cada um de nós. Temos que fazer o melhor pela nação. Paramahansa Yogananda também dizia, enquanto o bem está de férias, o mal faz horas extras. Está na hora de fazermos uma hora extra pelo bem, uma hora extra pela paz, nesses dias que nos restam até o dia da eleição. Poderemos falar com nossos familiares, dialogar com paz, sem alterar nossa voz, usando os argumentos sensatos do bom senso, da ética, da dignidade humana, trazendo a visão da doutrina espírita, dos bons espíritos, de Jesus, a visão do amor, da paz, do bem, da concórdia, da compaixão e do perdão. Nós poderemos mudar muitos votos. Tirar as pessoas dessa onda de envolvimento reativo e degradante que tomou conta do nosso país. Nunca, em nenhuma época da nossa história, durante uma campanha política, teve tantas agressões e mortes por conta de ideologias. A violência atrai a violência. E lembrar aqui a mensagem grande de Jesus.
o nosso mestre da paz, o príncipe da paz, quando pronunciou nas bem-aventuranças: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É a única hora no Sermão da Montanha que Jesus evoca o termo Filho de Deus para nos relacionar com a virtude. De todas as bem-aventuranças, Filho de Deus somente o é aquele que promove a paz no mundo ou entre os povos. Por quê? Esse mundo é a obra do Pai e nós somos todos filhos. Nos foi entregue para melhorarmos o mundo. Nós estamos aqui para melhorarmos a obra do Pai. E se nós promovemos a paz entre as pessoas, se promovemos a paz no mundo, nós estamos honrando a obra do Pai, porque estamos sendo verdadeiramente filhos, porque estamos continuando o aperfeiçoamento da sua obra. Então a paz nos pede o nosso testemunho. E não devemos ficar omissos e indiferentes, porque ao sermos omissos, estaremos sendo coniventes. E ao sermos indiferentes, estaremos sendo cúmplices. E temos que fazer o bem, e o bem pelo bem. Portanto, está na hora de uma decisão positiva, pacífica e racional para o melhor da nossa nação. Paz pela paz.